O milionária chega em casa e vê o jardineiro pobre defendendo seu filho do noivo, e toma decisão chocante. Imagine voltar para casa depois de um dia exaustivo de reuniões bilionárias, só para encontrar uma cena que congela o sangue. Seu filho especial chorando nos braços de um jardineiro humilde, enquanto seu noivo ergue a mão com fúria. O que você faria? Essa história vai te deixar sem fôlego, com lágrimas nos olhos e um aperto no peito, porque não é só sobre riqueza e poder, é sobre coragem que surge do nada, amor que não se compra e uma virada que ninguém vê chegar. Prepare-se para uma narrativa que vai te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida, com emoções que transbordam a cada linha. A mansão Torres erguia-se imponente contra o céu alaranjado do entardecer, um palácio de vidro e mármore que ecoava o sucesso implacável de Sofia Torres, a empresária que construíra um império de tecnologia do zero. Aos 42 anos, Sofia era o tipo de mulher que comandava as salas de reunião com um olhar afiado, fechava contratos multimilionários sem piscar e ainda encontrava tempo para ser mãe solo de seu filho de 7 anos, Lucas, um menininho com síndrome de Down que iluminava sua vida como um farol em meio à tempestade. Mas naquela tarde de outono, ao estacionar o carro luxuoso na garagem subterrânea, Sofia sentiu um arrepio inexplicável, como se o ar da casa estivesse carregado de algo errado, algo que ia além dos números frios de seus relatórios financeiros. Ela subiu as escadas correndo, os saltos ecoando no piso polido, guiada por um instinto maternal que nunca falhava. O som veio do salão principal, um choro abafado misturado a vozes alteradas. Sofia empurrou a porta dupla e parou, o coração martelando como um tambor de guerra. Lá estava Lucas, encolhido no chão, as mãozinhas tremendo enquanto tentava se proteger. Seu noivo, Rafael, um homem charmoso e ambicioso que ela conhecera em um evento de gala 6 meses antes, pairava sobre a criança com o rosto vermelho de raiva, a mão erguida como uma ameaça iminente. Fica quieto, seu pirralho imprestável. Você sempre estraga tudo. Rosnava ele, os olhos injetados de fúria. Mas entre Rafael e Lucas, como uma barreira viva e inabalável, estava Gabriel Mendes, o jardineiro pobre que Sofia contratara recentemente para cuidar dos vastos jardins da mansão. Gabriel, com sua camisa suja de terra e as mãos calejadas pelo trabalho árduo, segurava Lucas nos braços, o corpo forte tremendo de adrenalina, mas os olhos flamejantes fixos no agressor. Se você encostar um dedo nele de novo, eu juro que... Grito até os vizinhos chamarem a polícia, exclamou Gabriel, a voz rouca de emoção, mas firme como aço. Rafael se virou para ele com desprezo, cuspindo as palavras. Seu jardineiro de quinta, quem você pensa que é? Saia do meu caminho antes que eu te mande embora eu mesmo. O ar da sala ficou espesso, sufocante. O luxo ao redor, os lustres de cristal reluzentes, os sofás de couro italiano, as pinturas abstratas nas paredes. Parecia ridículo diante daquela tensão crua. Sofia sentiu um nó na garganta, uma mistura de choque e raiva que a paralisou por um segundo eterno. Lucas, com seus olhos grandes e inocentes, soluçava baixinho no colo de Gabriel, agarrando-se ao homem como se ele fosse sua salvação. Rafael, ao notar Sofia na porta, baixou a mão rapidamente, forçando um sorriso falso. Amor, que bom que você chegou cedo. Esse menininho estava tendo uma crise de novo e esse empregado aqui invadiu a cena me desrespeitando. Gabriel não recuou 1 centímetro. Encarou Sofia diretamente, sem medo, os olhos cheios de uma dignidade que contrastava com sua roupa desgastada. Senhora Torres, eu ouvi os choros do Lucas do jardim. Entrei pela porta dos fundos e vi ele apertando o braço dele com força, gritando que ele era um peso morto. Eu não podia ficar parado. Desculpe se ultrapassei, mas uma criança não merece isso. As palavras de Gabriel cortaram o ar como uma lâmina afiada, e Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Rafael tentou intervir, a voz agora melosa. Ele está mentindo, Sofia. Eu só estava tentando acalmá-lo e esse intruso veio inventando histórias para se promover. Mas algo no modo como Lucas se aninhava em Gabriel
No jeito como o menininho buscava conforto no toque firme do jardineiro, falava mais alto que qualquer desculpa. Sofia avançou devagar, os olhos oscilando entre o noivo e o empregado. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo soluço ocasional de Lucas. Todos para fora agora, ordenou Sofia a voz baixa mais autoritária, ecoando anos de liderança em salas de conselho. Rafael hesitou, mas saiu pisando firme, murmurando algo sobre loucuras. Os outros funcionários que espiavam da porta da cozinha dispersaram rapidamente. Dot Gabriel fez menção de colocar Lucas no sofá e sair, mas Sofia o deteve com um gesto suave. Você fica. O jardineiro engoliu em seco surpresa, mas obedeceu sentando-se com a criança ainda no colo. Sofia se ajoelhou ao lado deles, tocando o rostinho do filho com ternura. Lucas ergueu os olhinhos úmidos e murmurou com dificuldade. Gabi. Bom. Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Era raro Lucas falar com clareza, e aquela palavra simples carregava um peso imenso. Virando-se para Gabriel, Sofia perguntou, a voz tremendo levemente. Me conte tudo, do começo, sem omitir. Nada. Gabriel respirou fundo, as mãos ainda protetoramente ao redor de Lucas. Contou como estava podando as rosas quando ouviu os gritos vindos do salão. Correu sem pensar. Viu Rafael sacudindo o menino pelo braço, xingando-o por ter derrubado um vaso acidentalmente. Ele disse que ele era um erro que você nunca deveria ter tido, senhora. Eu não aguentei. Entrei e me coloquei no meio. Cada palavra era carregada de emoção genuína, sem drama forçado. Apenas a verdade nua de alguém que sabia o que era sofrer em silêncio. Sofia ouvia, o peito apertado, imaginando o terror do filho sozinho com aquele homem que ela pensara ser o parceiro perfeito Dot. Ao final do relato, Sofia olhou para Lucas, agora adormecido, exausto no colo de Gabriel, e murmurou. Você o protegeu, quando eu não estava aqui, como ninguém mais fez. Gabriel corou baixando os olhos. Prefiro perder o emprego do que ver um inocente sofrer. A firmeza daquele homem simples ecoou no coração de Sofia como um chamado. Ali, naquela sala opulenta, algo invisível se quebrou. A ilusão de uma vida perfeita. E algo novo começou a brotar, ainda sem nome, mas palpável. Sofia chamou a governanta, Ana, e deu uma ordem curta. Quero as gravações das câmeras do salão. Agora. Rafael, ao ouvir de longe, empalideceu. A mansão inteira parecia prender a respiração. E Gabriel, quieto, mas firme, sabia que o jogo havia mudado. Mas o que ele não imaginava era que aquela noite seria apenas o início de uma tempestade que testaria limites, revelaria corações e mudaria destinos para sempre. Dot. Enquanto Gabriel ajeitava Lucas com cuidado no sofá, Sofia sentiu uma onda de gratidão misturada à culpa. Como ela, uma mãe tão dedicada no trabalho, não vira os sinais. Rafael sempre parecera paciente com Lucas, mas agora tudo parecia uma fachada. Um momento leve surgiu quando Lucas, semi-acordado, pegou a mão de Gabriel e tentou imitar um high five desajeitado, rindo baixinho. Gabriel sorriu entrando na brincadeira. Ei, campeão, você bate como um profissional. Sofia não pôde deixar de rir, um riso nervoso mas genuíno, aliviando a tensão por um segundo. Você tem jeito com ele. Como se soubesse exatamente o que ele precisa. Gabriel deu de ombros, com um brilho tímido nos olhos. Cresci cuidando dos meus irmãos menores. Aprendi na marra. Naquele instante, uma faísca de conexão surgiu, não romântica ainda, mas humana, profunda. Sofia sentiu um puxão inexplicável, como se Gabriel fosse mais do que um empregado, uma âncora em um mar de incertezas. A noite avançava, e Sofia decidiu que Gabriel ficaria com Lucas até o amanhecer, por segurança. Enquanto arrumavam um quarto improvisado, Gabriel contou uma anedota engraçada sobre um incidente no jardim anterior. Uma vez, plantei sementes erradas e o canteiro virou um festival de abóboras gigantes. O patrão achou que era invasão alienígena. Sofia gargalhou, imaginando a cena, e por um momento esqueceu o caos. Mas o romance sutil começava a se insinuar. Olhares demorados,
toques acidentais ao passar um cobertor. Você é forte, Gabriel, mais do que eu imaginava, disse Sofia, com um tom que carregava admiração. Gabriel corou. E você é corajosa. Senhora, enfrentar o mundo sozinha. Isso sim é inspiração. A paquera era sutil como um flerte inocente, mas plantava sementes de algo maior. No entanto, o perigo espreitava. Rafael não desistiria fácil, e Sofia sentia que verdades mais sombrias viriam à tona. A superação de Gabriel, vinda de uma vida de lutas, começava a inspirar Sofia a questionar suas próprias escolhas, preparando o terreno para reviravoltas que abalariam tudo. A manhã seguinte na mansão, Torres amanheceu com um silêncio cortante, como se a casa inteira soubesse que algo irreparável havia começado. Os funcionários se moviam com passos leves, evitando olhares, enquanto os murmúrios se espalhavam como fumaça pelos corredores. Sofia, ainda abalada pela cena da noite anterior, desceu as escadas com o rosto fechado, ignorando o café da manhã servido na mesa de mogno. Sua mente girava em torno de duas imagens, o terror nos olhos de Lucas e a coragem de Gabriel, o jardineiro que enfrentara Rafael sem hesitar. Ela precisava de respostas, e precisava delas agora. Dote na copa, Gabriel preparava um lanche simples para Lucas, cortando maçãs em pedaços pequenos com uma paciência que contrastava com suas mãos calejadas. O menino mais calmo brincava com um carrinho de brinquedo, emitindo sons suaves de alegria. Sofia observou a cena da porta, sentindo uma pontada de culpa por não ter percebido antes como Rafael tratava seu filho nas sombras. Gabriel, preciso falar com você. Agora, disse ela, a voz firme, mas com um tom de urgência que não escondia. Ele assentiu, limpando as mãos no avental surrado, e seguiu-a até o escritório, deixando Lucas com Ana, a governanta Dot no escritório, envolto em paredes de madeira escura e cheiro de livros antigos. Sofia fechou a porta e apontou para uma cadeira. Sente-se. Gabriel obedeceu, os olhos atentos, mas sem subserviência. Ele parecia pronto para qualquer pergunta, qualquer julgamento. Sofia segurava um tablet com as imagens das câmeras de segurança que Ana entregara naquela manhã. Eu vi as gravações, começou ela, o tom carregado de emoção contida. Você estava certo. Rafael agarrou o braço do Lucas com força, gritou com ele. Não aparece tudo, mas o suficiente para confirmar o que você disse. Por quê? Porque você, um jardineiro que mal conhece meu filho, arriscou tudo para protegê-lo. Gabriel hesitou, passando a mão pelo cabelo castanho bagunçado. Senhora Torres, eu sei o que é crescer sendo tratado como se não valesse nada. Meus pais morreram quando eu era criança e fui criado por uma tia que, digamos que não tinha paciência. Eu via meu irmão mais novo apanhar por qualquer erro e ninguém nunca se metia. Quando vi o Lucas chorando com aquele homem gritando com ele, foi como ver meu irmão de novo. Eu não podia ficar quieto. Não dessa vez. A sinceridade em sua voz era crua, desprovida de qualquer tentativa de impressionar. Sofia sentiu um aperto no peito. Não era só gratidão. Era uma conexão com alguém que entendia a dor de ser invisível. Ela se recostou na cadeira, tentando processar o peso daquelas palavras. Você poderia ter perdido o emprego, Gabriel. Ou pior, considerando quem Rafael acha que é. Ele deu um sorriso torto, quase desafiador. Perder o emprego não é o pior que pode acontecer, senhora. Ver uma criança sofrer e não fazer nada, isso sim é insuportável. Sofia o encarou, surpresa com a força daquele homem que, aos olhos do mundo, não passava de um jardineiro. Havia algo nele, uma dignidade que não se aprendia em escolas caras ou reuniões de negócios. Mas a conversa foi interrompida por Ana, que bateu a porta com um olhar tenso. Senhora, Rafael está na sala principal. Ele insiste em falar com você. Sofia sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Diga que estou ocupada, e Ana, quero você e o resto da equipe fora do salão agora. A governanta assentiu, mas seu olhar desviou para Gabriel, como se o julgasse por estar ali tão próximo da patroa. Quando Ana saiu, Sofia voltou-se para Gabriel. Quero que você fique perto do Lucas a partir de agora, sempre. Onde ele for, você vai, entendido? Gabriel arregalou os olhos, surpreso.
Senhora, eu não sou babá, eu sou jardineiro. Não sei se sou qualificado. Sofia cortou com um leve sorriso. Você é qualificado pelo que fez ontem. Isso é mais do que qualquer diploma. A decisão caiu como uma bomba silenciosa na mansão. Os outros funcionários começaram a cochichar nos corredores. Alguns com inveja, outros com curiosidade, poucos com admiração. Rafael, ao saber da ordem, explodiu na sala principal, onde Sofia finalmente o encontrou. Você tá louca, Sofia? Um jardineiro sujo de terra vai cuidar do nosso filho? Isso é um insulto. Sofia o encarou com frieza, a voz cortante como uma lâmina. Nosso filho? Você perdeu esse direito quando levantou a mão para ele. E Gabriel tem mais coração do que você jamais terá. Rafael ficou vermelho, mas antes que pudesse retrucar, Sofia continuou. Saia da minha casa agora, e não volte até eu decidir o que fazer com você. O noivo saiu batendo a porta, mas não sem lançar um olhar venenoso para Gabriel, que observava da entrada do corredor. O jardineiro manteve a postura firme, mas por dentro sentia o peso do que estava por vir. Ele sabia que Rafael não era homem de aceitar derrotas, e a mansão, apesar de toda sua grandiosidade, começava a parecer um campo minado. Naquela noite, enquanto regava as plantas do jardim interno, um hábito que o acalmava, Gabriel ouviu passos leves atrás de si. Era Sofia segurando uma xícara de chá, com um sorriso cansado. Você já trabalhou até tarde demais. Quer um chá? Eu fiz. Ele riu, um som quente que quebrou a tensão. Senhora, eu sou mais de café forte, mas não vou recusar. Os dois sentaram-se em um banco de madeira sob a luz suave da lua e pela primeira vez conversaram como iguais. Sofia contou sobre a pressão de ser uma mãe solo, sobre as noites em que chorava escondida por medo de falhar com Lucas. Gabriel, por sua vez, falou de sua infância difícil, mas com um toque de humor. Minha tia dizia que eu era tão teimoso que até as plantas obedeciam mais do que eu. Sofia riu alto, algo que não fazia há semanas. O flerte era sutil, um toque no braço ao passar a xícara, um olhar que se demorava um segundo a mais. Você tem um jeito de transformar tudo em leveza, Gabriel, disse ela, quase surpresa, consigo mesma. Ele sorriu tímido. E você tem um jeito de fazer o impossível parecer possível, senhora. A química crescia, um fio delicado que prometia se fortalecer, mas ainda cercado de perigos. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Sofia parou de repente, o olhar fixo em algo no chão. Um frasco pequeno, vazio, escondido entre as folhagens do jardim. Gabriel se abaixou para pegá-lo, franzindo a testa. Isso não é fertilizante, parece remédio. Sofia pegou o frasco, sentindo um frio na espinha. O rótulo estava rasgado, mas o nome parcial de um sedativo pesado era visível. Isso não? Já deveria estar aqui, murmurou ela, a voz tremendo. Gabriel a olhou sério. Senhora, acho que tem coisas acontecendo na sua casa que vão além do que vimos ontem. Sofia apertou o frasco na mão, a mente disparando. Rafael, Lucas, o frasco. Algo estava errado. Muito errado. E Gabriel, com sua coragem simples, parecia ser a única pessoa em quem ela podia confiar agora. A mansão, antes um símbolo de conquista, agora parecia esconder segredos sombrios. Sofia sabia que precisava agir rápido, mas também com cuidado. Ela olhou para Gabriel, que segurava uma pá de jardinagem como se estivesse pronto para enfrentar o mundo. Você está comigo nisso, Gabriel? Ele assentiu sem hesitar. Pelo Lucas, por você, por qualquer um que precise, eu não fujo. Naquela noite, enquanto Lucas dormia em segurança, Sofia e Gabriel começaram a montar um plano. As câmeras seriam revisadas, os movimentos de Rafael rastreados. Mas o que eles não sabiam era que alguém, escondido nas sombras da casa, ouvia cada palavra, e essa escuta clandestina estava prestes a transformar tudo. A tensão na mansão Torres parecia impregnada, nas paredes, como se o próprio ar carregasse o peso de segredos não ditos. Após a descoberta do frasco no jardim, Sofia não conseguia mais olhar para a casa como um lar. Era um labirinto de dúvidas e perigos. Ela passou a manhã revisando as gravações das câmeras de segurança com uma atenção obsessiva, pausando a cada movimento suspeito, cada sombra que pudesse revelar algo.
Gabriel, enquanto isso, mantinha-se ao lado de Lucas, brincando com ele no quintal, mas com os sentidos aguçados. O menino empilhava blocos de madeira com um sorriso tímido, alheio ao furacão que se formava ao seu redor. Gabriel o observava, mas sua mente voltava ao frasco, à raiva de Rafael, ao olhar frio de Ana, a governanta, que parecia saber mais do que dizia Dot. Sofia chamou Gabriel ao meio-dia, após garantir que Lucas estava seguro com uma das cozinheiras de confiança. No escritório, ela segurava o frasco em um saco plástico, como se fosse uma prova de crime. Eu mandei analisar isso com um contato meu, um farmacêutico. Ele disse que é um sedativo forte, não algo que se encontra em farmácias comuns. E, Gabriel, isso não é algo que Lucas toma. Não faz sentido estar no jardim. Sua voz tremia, não de medo, mas de uma raiva crescente. Gabriel cruzou os braços, o rosto endurecido. Senhora, eu vi Rafael andando pelo jardim tarde da noite, antes de ontem. Ele não me viu, mas estava falando ao telefone, nervoso. Não ouvi tudo, mas ele mencionou acelerar as coisas. É depois que ela assinar. Não sei o que significa, mas não me cheira bem. Sofia sentiu o estômago revirar. Rafael sempre fora ambicioso, mas ela o via como um parceiro que a apoiava em sua carreira meteórica. Agora, cada memória dele parecia manchada por uma possível traição. Assinar o quê? Murmurou ela mais para si mesma. Gabriel hesitou, mas decidiu falar. Eu não confio na Ana também. Ela me olhou estranho quando você me pediu para ficar com o Lucas. E ontem, eu a vi mexendo em papéis na sala de arquivos, tarde da noite. Não era o turno dela. Sofia franziu a testa, a mente conectando pontos. Ana sempre fora leal, ou pelo menos parecia. Mas leal a quem? A ela ou à fachada de poder que Rafael representava? Determinada a não deixar nada passar, Sofia pediu que Gabriel continuasse sua rotina com Lucas, mas com atenção redobrada. Se vir qualquer coisa estranha, qualquer detalhe, me avise na hora. Gabriel assentiu, mas antes de sair, tocou o braço dela de leve, um gesto inesperado que fez Sofia parar. Senhora, eu sei que você é forte, mas não precisa carregar isso sozinha, eu tô aqui. O tom dele era firme, mas carregava uma suavidade que a pegou desprevenida. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada, Gabriel. E, por favor, me chama de Sofia. Ele corou, balançando a cabeça. Vou tentar Sofia. A tarde trouxe um momento de leveza, como um respiro em meio à tempestade. Enquanto Gabriel ensinava Lucas a plantar uma muda de girassol no jardim, o menino riu alto quando a terra sujou suas mãos. Olha, Gabi, sou um monstro de lama. Gabriel entrou na brincadeira, esfregando um pouco de terra no próprio rosto. Então eu sou o rei dos monstros de lama. Sofia, observando da varanda, não conseguiu segurar o riso. Por um instante, a mansão parecia um lar de verdade, com o som do riso de Lucas ecoando entre as árvores. Ela desceu até eles, sentindo-se mais leve. Vocês dois vão transformar meu jardim em um pântano. Gabriel piscou com um charme desajeitado. Pântanos têm personalidade, Sofia. Bem melhor que aqueles gramados perfeitinhos. Ela riu, e o olhar que trocaram foi mais longo do que o necessário, carregado de uma química que nenhum dos dois ainda nomeava Dot, mas a leveza não durou. Naquela noite, enquanto Sofia revisava documentos em seu escritório, encontrou algo que a fez gelar, um rascunho de um testamento, escondido em uma pasta antiga na gaveta de Rafael. O documento, ainda não assinado, colocava Lucas sob a tutela exclusiva de Rafael, caso algo acontecesse com ela. O coração de Sofia disparou. Ela era saudável, jovem, mas acidentes podiam ser fabricados. E aquele frasco no jardim seria apenas o começo? Ela chamou Gabriel imediatamente, mostrando o papel com as mãos trêmulas. Ele está planejando algo, Gabriel. Não é só abuso, é algo maior. Gabriel leu o documento, o rosto endurecendo. Sofia, isso é perigoso. Se ele quer o Lucas como tutor, é porque tem algo a ganhar. Dinheiro, poder ou os dois. Os dois decidiram agir com cautela. Sofia contatou um advogado de confiança,
pedindo sigilo absoluto, enquanto Gabriel começou a vigiar os movimentos de Rafael, que ainda aparecia na mansão sob pretextos frágeis, como buscar pertences. Mas o que mais preocupava Sofia era Ana. A governanta, sempre tão discreta, agora parecia evitar contato visual, e seus relatórios diários eram vagos, quase evasivos. Gabriel, por sua vez, notou algo estranho enquanto arrumava o galpão de ferramentas. Um celular velho escondido entre os sacos de adubo com mensagens criptografadas. Ele não conseguiu desbloqueá-lo, mas viu o nome Rafael em uma notificação. Sofia, acho que a Ana está metida nisso, disse ele mostrando o celular. Esse aparelho não é meu nem de nenhum outro funcionário que eu conheça. Naquela noite, Sofia e Gabriel montaram um plano arriscado. Instalar uma câmera escondida no quarto de Lucas, disfarçada em um brinquedo, para monitorar qualquer movimento suspeito. Gabriel, com sua habilidade manual, improvisou o esconderijo, com precisão, enquanto Sofia se sentia dividida entre a gratidão e o medo do que poderiam descobrir. Enquanto ajustavam a câmera, suas mãos se tocaram acidentalmente, e o silêncio que se seguiu foi elétrico. Você já pensou em como a vida te joga em coisas que você nunca espera? Disse Sofia, quase sem pensar. Gabriel sorriu, com uma vulnerabilidade que contrastava com sua força. Todo dia, Sofia, mas às vezes essas coisas valem a pena. O flerte era delicado, mas palpável, como uma promessa de algo que poderia florescer se sobrevivessem à tempestade Dot antes de dormir. Sofia ficou ao lado de Lucas, que segurava um desenho que fizera com Gabriel. Um girassol torto, mas cheio de cor. Gabi fica? Perguntou o menino com a voz lenta, mas clara. Sofia sentiu um nó na garganta. Ele fica, meu amor. Ele não vai a lugar nenhum. Mas enquanto apagava a luz, ela sabia que a batalha estava apenas começando. Alguém na casa, talvez Ana, talvez outro funcionário, estava alinhado com Rafael. E o frasco, o testamento e o celular eram apenas as primeiras peças de um quebra-cabeça mortal. Gabriel, no quarto ao lado, também não dormiu. Ele segurava uma pequena faca de jardinagem, não por violência, mas por precaução. A mansão Torres não era mais um lar, era um campo de batalha, e a próxima jogada seria decisiva. A noite caiu sobre a mansão Torres como uma cortina pesada, trazendo um silêncio que parecia mais uma ameaça do que um alívio. Sofia não dormia bem há dias, os olhos fundos refletindo a exaustão de carregar o peso da desconfiança. Cada rangido da casa a fazia pular. Cada sombra parecia esconder um segredo. Gabriel, por sua vez, mantinha-se vigilante, dormindo em turnos curtos no quarto ao lado do de Lucas, com a faca de jardinagem sempre ao alcance. Ele sabia que o perigo não estava apenas em Rafael, mas em algo maior, algo que se movia nas entrelinhas da casa, como uma corrente subterrânea pronta para explodir Dot. Na manhã seguinte, Sofia recebeu a ligação do farmacêutico. A voz dele era grave, quase hesitante. Sofia, o sedativo no frasco é potente, usado em doses controladas para pacientes psiquiátricos, mas a quantidade ali, se fosse dada a uma criança, poderia causar danos graves, até fatais. Ela segurou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você tem certeza? Perguntou, já sabendo a resposta. Absoluta. E tem mais. O composto não é comum. Só se consegue com receita especial ou no mercado negro. Sofia agradeceu, desligou e ficou olhando para o vazio, a mente girando. Rafael não era apenas cruel. Ele estava planejando algo letal e Lucas era o alvo Dot. Ela chamou Gabriel para o escritório, mostrando a transcrição da ligação que anotara às pressas. Ele leu em silêncio, o rosto endurecendo a cada linha. Sofia, isso não é só sobre herança. Ele quer tirar o Lucas do caminho e talvez você também. A gravidade daquelas palavras pairou entre eles, mas Gabriel não parou por aí. Eu encontrei mais uma coisa ontem enquanto arrumava o galpão. Um bilhete escondido dentro de uma lata de ferramentas. Só dizia, depois da assinatura, a dose final. RC. Sofia sentiu o chão sumir. RC. Rafael Cardoso. O noivo que ela quase levara ao altar agora parecia um monstro Dot.
Determinada a não se deixar paralisar, Sofia decidiu confrontar Ana. A governanta estava na lavanderia, dobrando lençóis com uma precisão mecânica. Ana, precisamos conversar, disse Sofia, a voz firme, mas carregada de suspeita. Ana ergueu os olhos, o rosto impassível, mas as mãos tremeram levemente. Sobre o que, senhora? Sofia foi direta. Sobre o celular que Gabriel encontrou. Sobre os papéis que você estava mexendo na sala de arquivos. Sobre por que você está tão nervosa desde que isso tudo começou. Ana tentou manter a compostura, mas sua voz falhou. Eu não sei do que a senhora está falando. Sou só a governanta. Faço meu trabalho. Sofia avançou um passo, os olhos faiscando. Você sabe de algo, Ana. E se não me contar agora, vai se arrepender quando a verdade vier à tona. Ana recuou, mas antes que pudesse responder, Gabriel entrou, segurando o celular velho que encontrara. Sofia, consegui desbloquear. Tem mensagens. Entre Ana e Rafael, eles combinaram um encontro no jardim, hoje à noite. Ana empalideceu, o pano caindo de suas mãos. Isso é um mal-entendido, gaguejou. Mas Sofia não estava mais ouvindo desculpas. Você está demitida, Ana. Saia da minha casa até o fim do dia. A governanta tentou protestar, mas o olhar de Sofia era implacável. Quando Ana saiu, chorando e murmurando, Gabriel tocou o ombro de Sofia. Você fez o certo, mas ela não é o cérebro disso. Rafael é. Naquela tarde, enquanto Lucas brincava com um quebra-cabeça no quarto, Gabriel e Sofia revisaram as mensagens do celular. Eram crípticas, mas claras o suficiente. A criança não pode atrapalhar o plano. Após a assinatura, resolvemos tudo. Sofia sentiu um frio na espinha. Ele quer que eu assine aquele testamento. Depois disso, Lucas... Ela não terminou a frase, mas Gabriel entendeu. Ele pegou a mão dela, um gesto impulsivo que o surpreendeu. Não vai acontecer, Sofia. Não enquanto eu estiver aqui. O toque dele era quente e firme, e por um segundo, Sofia sentiu que não estava sozinha. Ela apertou a mão dele de volta, os olhos brilhando com uma mistura de medo e gratidão. Você é mais do que eu mereço, Gabriel, murmurou. Ele sorriu com aquele charme desajeitado. E você é mais forte do que pensa. Vamos passar por isso juntos. Para aliviar a tensão, Gabriel levou Lucas para o jardim à tarde, ensinando-o a cavar buracos para novas mudas. O menino riu alto quando uma minhoca apareceu na terra, apontando com entusiasmo. Olha, Gabi, é uma cobrinha amiga? Gabriel fingiu pavor, caindo de costas no gramado. Socorro, Lucas, me salva da cobrinha. O menino gargalhou jogando-se ao lado dele, e Sofia, observando da janela, sentiu o coração aquecer. Por um momento, era como se o mundo fosse simples, feito de risadas e terra suja. Ela desceu até eles, incapaz de resistir. Vocês vão me fazer replantar o jardim inteiro, brincou. Gabriel piscou com um brilho travesso. Só se você prometer ajudar, Sofia. Um pouco de terra não faz mal a ninguém. Ela riu. E quando suas mãos se tocaram ao passar a pá, o ar pareceu carregar uma eletricidade nova, um flerte que crescia em meio ao caos. Mas a leveza foi interrompida, quando Sofia recebeu um e-mail anônimo no fim da tarde. Era uma foto de Lucas dormindo, tirada de dentro do quarto dele, com a legenda: Cuidado com quem você confia. O coração dela parou. Alguém estivera ali, dentro da casa perto do seu filho. Ela mostrou a foto a Gabriel, que ficou pálido. Isso é uma ameaça, Sofia. Eles sabem que estamos atrás deles. Rapidamente, decidiram reforçar a segurança. Sofia contratou uma equipe de vigilância privada, enquanto Gabriel ajustou a câmera escondida no quarto de Lucas para captar ângulos mais amplos. Ele também começou a carregar um gravador de áudio no bolso, pronto para capturar qualquer conversa suspeita, naquela noite. Enquanto Lucas dormia, Sofia e Gabriel se encontraram no jardim, sob a luz fraca das lanternas. O plano era esperar o encontro de Rafael e Ana, que as mensagens indicavam que aconteceria. Gabriel escondeu-se atrás de uma árvore, o celular pronto para gravar, enquanto Sofia ficava na varanda, fingindo revisar papéis. Quando Rafael apareceu, caminhando furtivamente pelo jardim, o coração de Sofia disparou.
Ele se encontrou com Ana, que, apesar de demitida, voltara escondida. Você disse que era só assustar a criança, Rafael, não machucá-la, sibilou Ana nervosa. Rafael riu, baixo. E você acha que ela vai assinar se não sentir medo? A criança é a chave. E aquele jardineiro, ele vai ser o bode expiatório perfeito. Gabriel gravou tudo, o sangue fervendo, mas se manteve escondido. Quando Ana e Rafael se separaram, ele correu até Sofia, mostrando o vídeo. Eles estão armando contra mim, Sofia. Querem me culpar se algo acontecer com o Lucas. Ela o olhou, os olhos cheios de determinação. Não vão. Vamos pegá-los antes. Naquela noite, enquanto Sofia segurava Lucas adormecido, ela fez uma promessa silenciosa: proteger seu filho, custe o que custasse. E Gabriel, ao lado dela, sabia que estava disposto a ir até o fim. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o próximo movimento de Rafael seria mais cruel do que imaginavam, e a mansão estava prestes a se tornar o palco de uma traição ainda mais profunda. A mansão Torres, outrora um símbolo de poder e conquista, agora parecia um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento podia ser o último. Sofia e Gabriel passaram a noite revisando o vídeo gravado no jardim. O som abafado das vozes de Rafael e Ana ecoando como um veneno lento. Cada palavra confirmava o pior. Rafael planejava não apenas manipular Sofia para assinar o testamento, mas também incriminar Gabriel, transformando-o no vilão perfeito para encobrir seus próprios crimes. Sofia segurava o celular com as mãos trêmulas, a raiva misturando-se ao medo. Ele acha que pode jogar com a vida do meu filho, murmurou. Ela, os olhos fixos na tela. Gabriel, sentado ao lado, exalava uma calma tensa, mas seus punhos cerrados traíam a fúria contida. Ele não vai, Sofia. Temos provas agora. Vamos usar isso contra ele. O plano tomou forma ao amanhecer. Sofia contatou seu advogado enviando cópias do vídeo do frasco e do rascunho do testamento, com instruções claras para preparar uma denúncia formal. Mas ela sabia que Rafael era escorregadio, com conexões que poderiam atrasar ou até enterrar qualquer ação legal. Precisamos de mais, disse ela, olhando para Gabriel. Algo que o pegue desprevenido, algo que ele não possa negar. Gabriel assentiu, a mente prática de um homem que sobrevivera com pouco. Ele vai voltar, Sofia. Homens como ele não desistem fácil. Vamos estar prontos. Ele sugeriu instalar mais câmeras, agora nos pontos cegos da mansão, e manter Lucas sempre acompanhado, mesmo durante o dia. A manhã trouxe um momento de trégua, como se o universo oferecesse um respiro antes do golpe final. Gabriel levou Lucas para o jardim, onde o menino insistiu em cavar um buraco maior para plantar um castelo de flores. Gabriel riu, ajudando-o a empilhar terra em formas desajeitadas. Você é o arquiteto, Lucas, mas acho que esse castelo vai precisar de mais minhocas. O menino gargalhou, jogando terra para o alto, e Sofia, assistindo da varanda, sentiu uma onda de ternura. Ela desceu até eles, incapaz de resistir à energia pura de Lucas. Vocês vão transformar meu jardim em uma obra de arte, brincou, ajoelhando-se ao lado do filho. Gabriel olhou para ela, o rosto sujo de terra, mas com um sorriso que parecia iluminar o mundo. Arte precisa de bagunça, Sofia, e você está ficando boa nisso. Ela riu, e quando suas mãos se tocaram ao ajeitar a terra, o calor daquele toque ficou com ela por mais tempo do que deveria. O momento de leveza foi interrompido por um barulho vindo da entrada da mansão. Rafael havia voltado, desta vez com um advogado ao lado, carregando uma pasta de documentos e um sorriso arrogante. Sofia o encontrou na sala principal mantendo a compostura, enquanto Gabriel ficou na porta, os olhos vigilantes. Sofia, precisamos conversar sobre o futuro do Lucas, começou Rafael, a voz melíflua. Eu sei que você está chateada, mas esse testamento é para proteger ele. E francamente esse jardineiro, ele não é confiável. Ouvi coisas, sabe? Pessoas como ele sempre têm segredos. O advogado ao lado assentiu. Como um fantoche bem treinado, Dot Sofia sentiu o sangue ferver, mas manteve o tom frio. Você quer falar de confiança, Rafael?
Então me explica o frasco de sedativo no jardim, ou as mensagens que você trocou com Ana, ou por que você acha que pode ameaçar meu filho e sair ileso. O rosto de Rafael endureceu, mas ele tentou rir como se fosse uma piada. Você está paranoica, amor. Isso é o estresse. Assine o documento e podemos resolver tudo. Ele deslizou a pasta em direção a ela, mas Sofia não se moveu. Em vez disso, ela pegou o celular e reproduziu o áudio do encontro no jardim. A voz de Rafael, clara como o dia, ecoou na sala. A criança é a chave, e aquele jardineiro, ele vai ser o bode expiatório perfeito. O advogado de Rafael empalideceu, enquanto o próprio Rafael ficou paralisado, o sorriso desmoronando. Isso não prova nada, exclamou, mas sua voz tremia. Gabriel deu um passo à frente, a postura firme. Prova o suficiente para a polícia, Rafael. E tem mais nas câmeras que você não sabe que existem. Sofia aproveitou o momento, pegando o telefone e ligando para a segurança privada, que já estava a postos do lado de fora. Você acabou, Rafael. Saia da minha casa ou saia algemado. Antes que Rafael pudesse reagir, a porta se abriu. E 2 seguranças entraram seguidos por um detetive que Sofia contratara em segredo. Rafael tentou correr, mas foi interceptado. Enquanto o levavam, ele gritou, apontando para Gabriel. Você acha que ele é seu herói? Ele é só um jardineiro sujo, Sofia. Você vai se arrepender. Mas Sofia apenas olhou para Gabriel, que segurava a mão de Lucas, agora ao seu lado, e sentiu uma certeza que não sentia há anos. Eu sei exatamente quem ele é, respondeu a voz firme. Com Rafael detido, a mansão pareceu respirar pela primeira vez em semanas. Sofia e Gabriel passaram a noite organizando as provas para a polícia, enquanto Lucas dormia tranquilo, segurando o desenho do girassol torto. No silêncio do escritório, Sofia olhou para Gabriel exausta, mas com um brilho novo nos olhos. Você mudou tudo, Gabriel. Não sei como te agradecer. Ele sorriu, aquele sorriso simples que parecia desarmar qualquer escuridão. Você e o Lucas já são o suficiente, Sofia. Mas se quiser tentar, um café forte não seria má ideia. Ela riu, e quando suas mãos se encontraram sobre a mesa, nenhum dos dois puxou de volta mas a história não acabou ali. Ana, que desaparecera após a demissão, foi encontrada dias depois, confessando tudo à polícia. Rafael a chantageara, ameaçando revelar um segredo de seu passado para forçá-la a colaborar. O frasco, as mensagens, o plano, tudo fazia parte de uma trama para controlar a fortuna de Sofia, usando Lucas como isca e Gabriel como bode expiatório. Com as provas, Rafael enfrentaria anos na prisão, e Ana, embora culpada, recebeu uma pena reduzida por colaborar. Na semana seguinte, Sofia e Gabriel sentaram-se com Lucas no jardim, agora repleto de girassóis plantados pelo menino. A mansão, houvesse poucos, voltava a ser um lar. Sofia olhou para Gabriel, que brincava com Lucas, e sentiu algo novo crescer dentro dela. Não apenas gratidão, mas um amor que nascia da confiança, da luta compartilhada. Você já pensou em ficar por aqui? Não só como jardineiro? Perguntou ela, meio brincando, meio séria. Gabriel riu, mas seus olhos eram sinceros. Se for para cuidar de vocês dois, Sofia, eu fico pro que der e vier. Lucas, entre eles, bateu palmas gritando, Gabi fica! E pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu que o futuro, apesar de tudo, podia ser brilhante. A mansão Torres, agora livre do peso opressivo de Rafael, começava a recuperar sua alma, como se as paredes, antes testemunhas de segredos sombrios, agora absorvessem a luz dos girassóis que Lucas e Gabriel haviam plantado. Sofia sentia uma calma que não experimentava há meses, mas era uma calma cautelosa, como a de alguém que sobreviveu a uma tempestade, mas ainda verifica o céu em busca de nuvens. A prisão de Rafael e a confissão de Ana haviam desmantelado a trama, mas perguntas permaneciam. Haveria outros envolvidos? E como ela, tão acostumada a controlar tudo, deixara tanto passar despercebido? Na manhã seguinte à detenção de Rafael, Sofia reuniu os funcionários da mansão em uma reunião tensa no salão principal. O lustre de cristal brilhava acima, mas o clima era de incerteza. Alguns olhavam para o chão,
Outros trocavam olhares, nervosos, temendo que a investigação expusesse mais traições. Sofia, de pé, com Lucas ao seu lado, segurando a mão de Gabriel, falou com clareza. Quero que todos saibam que a segurança do meu filho é a prioridade aqui. Se alguém souber de algo, qualquer detalhe, agora é a hora de falar. Não haverá punição para quem for honesto. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Maria, a cozinheira que cuidara de Lucas durante a crise. Com a voz hesitante, ela revelou que ouvira Ana conversando com outro funcionário, o motorista Carlos, sobre manter o plano em segredo. Carlos, presente na sala, empalideceu, mas negou tudo, gaguejando. Sofia dispensou a reunião, mas pediu que Carlos ficasse dote no escritório. Com Gabriel presente como testemunha, Sofia confrontou o motorista. Carlos, você trabalhou aqui por 3 anos. Eu confiava em você. Por que Ana mencionou seu nome? Ele tentou desviar, mas sob o olhar firme de Sofia e a presença imponente de Gabriel, desmoronou. Não era para machucar ninguém, senhora. Rafael me prometeu dinheiro para ficar quieto. Ele disse que só queria assustar você, para assinar uns papéis. Eu não sabia do sedativo, juro. Sofia sentiu a raiva crescer, mas também uma pontada de alívio. Cada confissão era uma peça do quebra-cabeça. Carlos foi demitido na hora, mas Sofia garantiu que sua cooperação com a polícia seria considerada dote com a casa mais limpa. De traições, Sofia e Gabriel passaram a tarde com Lucas, que insistia em mostrar seu reino de girassóis no jardim. O menino corria entre as flores, rindo enquanto tentava pegar uma borboleta. Gabriel o seguia, fingindo ser um cavaleiro atrapalhado, tropeçando de propósito para arrancar gargalhadas de Lucas. Sofia observava, sentada em um banco, sentindo o coração leve, mas ainda carregado por tudo o que enfrentara. Quando Lucas correu para abraçá-la sujo de terra, ela o puxou para o colo rindo. Você e Gabriel vão me fazer lavar essas roupas 1000 vezes. Gabriel se aproximou com um sorriso travesso. Culpe o rei dos girassóis, Sofia. Ele manda, eu só obedeço. Ela riu, e quando seus olhos se encontraram, havia uma promessa silenciosa. Ali não apenas de proteção, mas de algo mais profundo. Algo que nenhum dos dois ainda ousava nomear dote naquela noite. Enquanto Lucas dormia, Sofia convidou Gabriel para um jantar improvisado na varanda. Era simples: pizza, suco para Lucas, café forte para Gabriel e um copo de vinho para ela. Sob as estrelas, eles conversaram como velhos amigos, mas com uma corrente de algo novo pulsando entre as palavras. Sofia contou sobre seus primeiros dias como empresária, quando todos duvidavam dela. E Gabriel falou de sua infância, de como sonhava em ter um pedaço de terra para cultivar, não por dinheiro, mas por paz. Você já tem isso aqui, sabia? Disse Sofia, apontando para o jardim. Esse lugar é mais seu do que meu agora. Gabriel riu, balançando a cabeça. Só se você vier cavar comigo, Sofia. Terra na mão faz bem para a alma. Ela sorriu, e quando ele estendeu a mão para pegar uma fatia de pizza, seus dedos roçaram os dela, e nenhum dos dois se apressou em recuar Dot. Mas a tranquilidade foi interrompida por uma ligação do detetive. Sofia, temos novidades. Rafael confessou, mas ele tinha um contato no mercado negro que forneceu o sedativo e planejava usá-lo em doses pequenas para fazer Lucas parecer instável, justificando a tutela. Ele também mencionou um cúmplice ainda na sua casa, alguém que não identificamos. Sofia sentiu o chão tremer de novo. Outro traidor. Ela olhou para Gabriel, que ouviu a conversa em silêncio, o rosto tenso. Sofia, precisamos verificar cada canto dessa casa e manter Lucas mais perto do que nunca. Ela assentiu, a determinação voltando. Você confia em mim para isso? Perguntou Gabriel, os olhos fixos nos dela. Com a minha vida, respondeu ela sem hesitar. Dot. Nos dias seguintes, Sofia e Gabriel transformaram a mansão em uma fortaleza. Todas as entradas foram reforçadas, as câmeras revisadas, e Lucas passou a dormir no quarto de Sofia, com Gabriel montando guarda no corredor. Eles revistaram cada quarto, cada armário, até encontrarem escondido no depósito da cozinha um pequeno frasco idêntico ao do jardim, com traços do mesmo sedativo.
A descoberta foi um soco no estômago, mas também uma prova final. O detetive identificou o cúmplice como um faxineiro novato, contratado por recomendação de Ana, que confessou ter colocado o frasco ali por ordens de Rafael, esperando uma chance de usá-lo. Com todas as peças do plano expostas, a mansão finalmente encontrou paz. O faxineiro foi preso e Rafael enfrentaria acusações ainda mais graves. Sofia, exausta mas aliviada, decidiu tirar uns dias com Lucas, levando-o para uma casa de campo da família, longe do caos. Ela convidou Gabriel, que hesitou sentindo-se um intruso. "Você não é só o jardineiro, Gabriel", disse ela com um sorriso que dizia mais do que as palavras. "Você é parte disso agora, parte de nós." Ele aceitou, e na casa de campo, sob um céu estrelado, eles sentaram-se com Lucas, que desenhava girassóis em um caderno. "Gabi fica para sempre?" perguntou, o menino com os olhos brilhando. Gabriel olhou para Sofia, que assentiu, os olhos marejados. "Para sempre, campeão", respondeu ele. E quando Sofia segurou sua mão, não havia mais dúvidas. O futuro, com seus girassóis e promessas, pertencia aos três. A casa de campo da família Torres, aninhada entre colinas verdes e um riacho murmurante, era um refúgio de paz. Um contraste gritante com a mansão que se tornara palco de traições. Sofia, Gabriel e Lucas passaram os primeiros dias ali como se tentassem reaprender a respirar. O ar puro, o canto dos pássaros e o som suave da água pareciam lavar as cicatrizes deixadas pelos últimos meses. Lucas corria pelo gramado, perseguindo borboletas com um entusiasmo que fazia Sofia sorrir, enquanto Gabriel o seguia, sempre atento, mas com uma leveza nova no rosto. A tensão da mansão havia ficado para trás, mas Sofia sabia que a cura completa levaria tempo dote na primeira manhã, enquanto Lucas dormia até tarde. Exausto de tanta brincadeira, Sofia e Gabriel sentaram-se na varanda de madeira, com vistas para o vale. Ela segurava uma caneca de chá, ele um café forte como de costume. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo não dito. Sofia quebrou o silêncio primeiro. "Eu nunca agradeci direito, Gabriel. Você arriscou tudo, por Lucas, por mim, sem pedir nada em troca." "Por quê?" Ele olhou para o horizonte, o rosto pensativo. "Porque eu sei como é sentir que ninguém está do seu lado, Sofia. Quando vi o Lucas naquela situação, não foi só ele que eu quis proteger. Foi você também. Você carrega o mundo nas costas, mas não precisava estar sozinha." As palavras dele a acertaram como uma onda quente, e ela sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. "Você mudou nossa vida", murmurou ela. E quando seus olhos se encontraram, havia uma verdade ali que nenhum dos dois podia mais ignorar. Dote os dias na casa de campo fluíram com uma rotina simples, mas cheia de significado. Gabriel ensinava Lucas a fazer pipas de papel, e os dois corriam pelo campo tentando fazê-las voar, caindo na grama em risadas quando a pipa mergulhava de nariz. Sofia se juntava a eles, algo que raramente fazia na correria da cidade. Uma tarde, enquanto Lucas desenhava uma pipa com giz de cera, Sofia e Gabriel sentaram-se sob uma árvore, compartilhando uma limonada gelada. "Você já pensou no que quer fazer agora?" perguntou ela curiosa. Gabriel riu, um som baixo e genuíno. "Nunca fui de planejar muito, Sofia, mas estar aqui com vocês parece certo, como se eu tivesse encontrado um lugar onde eu encaixo." Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. "Você encaixa, Gabriel, mais do que imagina." O flerte, antes sutil, agora era uma corrente constante, tecida em gestos pequenos. A mão dele no ombro dela ao passar a limonada, o jeito como ela ajeitava, o cabelo dele quando o vento o bagunçava, os olhares que se demoravam sob o sol. Mas a paz foi interrompida por uma ligação do detetive na terceira noite. "Sofia, temos um problema. Rafael conseguiu um advogado caro e ele está tentando anular as provas, alegando coerção na confissão. Precisamos de você de volta na cidade para reforçar o caso." Sofia sentiu o estômago apertar. Ela olhou para Lucas, que brincava com uma pipa quebrada, e para Gabriel, que ouviu a conversa com o rosto sério. "Ele não vai parar, vai?" perguntou ela, mas para si mesma.
Gabriel colocou a mão no braço dela, firme. Ele pode tentar, Sofia, mas não vai vencer. Não com a gente do lado do Lucas. De volta à mansão, Sofia mergulhou no caso com uma determinação feroz. Ela contratou os melhores advogados, revisou cada prova com o detetive e garantiu que Lucas ficasse sob os cuidados de Gabriel e Maria, a cozinheira leal. Gabriel, por sua vez, assumiu um papel maior do que nunca, não apenas protegendo Lucas, mas também ajudando Sofia a manter a sanidade. Uma noite, após uma reunião exaustiva com os advogados, Sofia desabou no sofá, exausta. Gabriel apareceu com uma xícara de chá, sentando-se ao lado dela. "Você não desiste, né?", disse ele, com admiração. Ela riu, cansada. "Não posso, não quando se trata do Lucas e de você." As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, e o silêncio que se seguiu foi pesado, mas doce. Gabriel se aproximou, hesitante, e pegou a mão dela. "Sofia, eu não sou ninguém importante, só um cara que gosta de plantas e de fazer o certo. Mas se você me deixar, eu fico com vocês, não só pelo Lucas, mas por você." Ela o olhou, os olhos brilhando, e sem pensar, inclinou-se e o beijou. Um beijo suave, mas cheio de promessas. O julgamento de Rafael foi rápido, mas intenso. As provas, o vídeo, os frascos, as mensagens, as confissões de Ana e do faxineiro eram esmagadoras. O advogado de Rafael tentou pintar Gabriel como um oportunista, mas a história não colou. A promotoria apresentou até mesmo uma testemunha surpresa. Um ex-colega de Rafael, que revelou que ele já tentara esquemas semelhantes em outra empresa. Rafael foi condenado a 15 anos de prisão, sem chance de apelação. Ana e o faxineiro receberam penas menores, mas suficientes para garantir que não voltassem a ameaçar ninguém. Com o caso encerrado, Sofia decidiu vender a mansão Torres. "Muitas lembranças ruins", disse ela a Gabriel enquanto empacotavam as coisas de Lucas. "Quero um lugar novo, onde a gente possa recomeçar." Ele assentiu, mas hesitou antes de falar. "E eu, Sofia? Onde eu encaixo nesse recomeço?" Ela parou, segurando uma caixa, e o encarou com um sorriso que dizia tudo. "Você é o recomeço, Gabriel. Você e o Lucas. Quero vocês dois na minha vida, não importa onde." Ele sorriu, puxando-a para um abraço, e Lucas, vendo a cena, correu para se juntar gritando: "Abraço de girassol." Meses depois, eles se mudaram para uma casa menor, mas cheia de vida, com um jardim que Gabriel transformou em um paraíso de flores e árvores frutíferas. Lucas corria entre os canteiros, agora com uma pipa que finalmente voava alto. Sofia, ao lado de Gabriel, observava, sentindo que, pela primeira vez, tinha uma família de verdade. Ele a puxou para perto, beijando sua testa. "Acha que a gente fez um bom trabalho, Sofia?" Ela riu, apertando a mão dele. "O melhor, Gabriel. O melhor." E enquanto Lucas gritava de alegria, com o céu azul acima deles, Sofia soube que o passado, com todas as suas sombras, havia ficado para trás. E o futuro, como os girassóis de Lucas, só podia crescer. A nova casa de Sofia, Gabriel e Lucas era um contraste vivo com a grandiosidade fria da antiga mansão Torres. Era uma construção modesta, mas acolhedora, com janelas amplas que deixavam o sol entrar e um jardim que se tornava mais vibrante a cada dia sob os cuidados de Gabriel. Os girassóis de Lucas, agora altos e orgulhosos, balançavam ao vento como sentinelas de uma nova fase. Sofia sentia que pela primeira vez em anos podia respirar sem o peso do passado. Mas mesmo com Rafael preso e a trama desmantelada, uma inquietação sutil persistia, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Na primeira semana na nova casa, Sofia dedicou-se a criar uma rotina para Lucas, matriculando-o em uma escola especial, onde ele florescia com atividades artísticas e professores que entendiam suas necessidades. Gabriel, por sua vez, assumiu o jardim como um projeto de vida, mas também começou a ajudar Sofia com pequenos consertos na casa, desde portas rangentes até uma torneira teimosa. Uma manhã, enquanto ele consertava uma prateleira na sala, Lucas entrou correndo, segurando um desenho de um girassol com duas figuras ao lado, uma com cabelo longo,
outra com um chapéu de jardineiro. Olha, Gabi, somos nós. Gabriel riu, bagunçando o cabelo do menino. Você é um artista, campeão, mas cadê a pipa voando? Lucas correu para pegar mais giz de cera e Sofia, observando da porta, sentiu o coração aquecer. Você é bom nisso, Gabriel, disse ela, com um sorriso suave. Ele se virou, enxugando o suor da testa. Em consertar prateleiras ou em fazer o Lucas sorrir, ela riu. Nas duas coisas. E em fazer eu me sentir em casa. A conexão entre eles crescia. Não mais um flerte tímido, mas um laço sólido, forjado, na confiança e nos momentos compartilhados. À noite, após Lucas dormir, eles se sentavam na varanda, às vezes com café, às vezes com vinho, falando sobre o futuro. Sofia confessou seus medos de falhar como mãe, enquanto Gabriel admitiu que, pela primeira vez, sentia que pertencia a algo maior que ele mesmo. Eu nunca tive uma família de verdade, Sofia. Mas com você e o Lucas, parece que encontrei uma. Ela tocou a mão dele, os olhos brilhando sob a luz da lua. Você não encontrou, Gabriel, você construiu. Com a gente. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um beijo, mais longo e mais seguro que o primeiro. Um selo de algo que agora era inevitável. Mas a tranquilidade foi abalada por uma carta anônima que chegou pelo correio no fim da semana. Sem remetente, continha apenas uma frase escrita à mão. Ele não terminou. Sofia sentiu um calafrio, a memória de Rafael voltando como uma facada. Ela mostrou a carta a Gabriel, que franziu a testa, a calma habitual dando lugar a uma determinação fria. Alguém quer nos assustar, Sofia. Pode ser um blefe, mas não vamos arriscar. Ele sugeriu chamar o detetive novamente, enquanto Sofia reforçava a segurança da casa, instalando alarmes e câmeras. Lucas, alheio à nova ameaça, continuava a brincar, mas Sofia notava que Gabriel nunca o deixava fora de vista. O detetive, ao analisar a carta, confirmou que a caligrafia não era de Rafael, mas sugeriu que poderia ser de alguém ligado a ele, talvez um aliado tentando manter a pressão. Rafael tinha contatos, Sofia, gente que lucrou com ele no passado. Não podemos descartar que alguém esteja tentando vingar ele ou recuperar o que perdeu. Sofia sentiu a raiva crescer, mas também uma determinação inabalável. Eles não vão tocar no meu filho, nem em mim nem no Gabriel. O detetive assentiu, prometendo investigar, mas aconselhou cautela. Mantenha o Gabriel por perto. Ele já provou que é confiável. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Sofia e Gabriel sentaram-se na sala, revisando cada detalhe do caso. Gabriel segurava a carta, examinando-a como se pudesse extrair respostas do papel. Sofia, eu não sou detetive, mas sei que quem escreveu isso quer te deixar com medo. Não caia nessa. A gente já enfrentou coisa pior. Ela olhou para ele, sentindo uma força que vinha da presença dele. Você tem razão. Mas não vou mentir, Gabriel, isso me assusta. Não por mim, mas pelo Lucas. Ele pegou a mão dela, apertando com firmeza. Ninguém vai chegar perto dele. Eu prometo. Para aliviar a tensão, Gabriel levou Lucas para um passeio no riacho no dia seguinte, ensinando-o a pular pedras na água. O menino ria alto, chapinhando com os pés descalços, enquanto Sofia os observava tirando fotos com o celular. Você tá virando fotógrafa, Sofia, brincou Gabriel enquanto Lucas jogava água nele. Ela riu, correndo para se juntar à brincadeira, e por um momento, a carta anônima parecia distante, quase irrelevante. Mas quando voltaram para casa, encontraram uma janela da cozinha entreaberta, algo que nenhum dos dois lembrava de ter deixado assim. Gabriel verificou a casa, a faca de jardinagem na mão, enquanto Sofia segurava Lucas no colo. Não havia sinais de invasão, mas o incidente reacendeu o alerta Dot Dias. Depois o detetive trouxe notícias. A carta vinha de um ex-parceiro de negócios de Rafael, um homem chamado Victor, que fora preso por tráfico de medicamentos ilegais. Ele confessou ter enviado a carta como uma tentativa de assustar Sofia, esperando que ela abandonasse o caso contra Rafael em troca de paz. Mas Victor não tinha mais recursos para agir, e a ameaça era, no fim, apenas um eco vazio do passado. Sofia suspirou aliviada, mas a experiência a marcou.
Nunca mais quero viver olhando por cima do ombro, disse ela a Gabriel enquanto arrumavam o jantar. Ele assentiu cortando legumes com precisão. Então a gente constrói uma vida onde você não precise, Sofia. Só girassóis, pipas e risadas. Meses se passaram e a nova casa tornou-se um lar de verdade. Lucas começou a falar mais, suas palavras lentas, mas cheias de alegria, chamando Gabriel de Papai Gabi, em um momento que fez Sofia chorar de emoção. Gabriel, agora oficialmente parte da família, propôs transformar uma parte do jardim em uma horta comunitária para a vizinhança. Um projeto que uniu crianças e adultos em tardes de plantio e risadas. Sofia, livre das amarras do passado, começou a trabalhar menos e viver mais. Até se inscreveu em um curso de cerâmica com Lucas, rindo quando suas mãos se sujavam de argila Dot. Uma noite, sob um céu estrelado, Sofia e Gabriel sentaram-se no jardim, com Lucas dormindo dentro de casa. Ela segurava uma taça de vinho, ele um café, como sempre. Você já pensou em como tudo mudou? Perguntou ela, olhando para as estrelas. Gabriel sorriu, puxando-a para perto. Todo dia, Sofia. Mas sabe o que não mudou? Eu querer estar aqui, com você e o Lucas pro resto da vida. Ela o beijou, um beijo que selava não apenas o amor, mas a promessa de um futuro construído juntos. E enquanto os girassóis balançavam ao vento, Sofia soube que, contra todas as probabilidades, eles haviam encontrado o que realmente importava. Um lar, uma família e um amor que nenhum segredo poderia apagar. A vida na nova casa de Sofia, Gabriel e Lucas havia se transformado em um ritmo suave, como o balançar dos girassóis no jardim. Meses após a ameaça final de Victor, a sensação de paz parecia enfim sólida, mas Sofia ainda carregava uma cautela instintiva, como se aprendesse a confiar no presente com um pé no passado. O lar que construíram juntos era cheio de vida. O riso de Lucas ecoava pelos corredores, a horta comunitária de Gabriel atraía vizinhos curiosos, e Sofia encontrava alegria nas pequenas coisas, como moldar vasos tortos no curso de cerâmica com seu filho. Ainda assim, uma parte dela se perguntava se a história com Rafael estava realmente encerrada. Uma manhã ensolarada marcou o início de um novo capítulo. Lucas, agora mais confiante, voltou da escola com um convite para uma feira de artes, onde seus desenhos de girassóis seriam exibidos. «Mamãe, Gabi, vocês vão?» perguntou ele, segurando o papel com as mãos trêmulas de excitação. Sofia sorriu, bagunçando o cabelo dele. «Claro, campeão. Não perderíamos por nada». Gabriel, que consertava uma cerca no jardim, olhou para eles com um brilho orgulhoso. «Vamos ter que arrumar um quadro para esse artista, né, Sofia?» Ela riu, sentindo o coração leve, e quando Lucas correu para buscar mais desenhos, Gabriel se aproximou limpando as mãos na calça. «Ele tá crescendo rápido, Sofia, e você tá brilhando». Ela corou tocando o braço dele. «É porque eu tenho vocês dois». A preparação para a feira trouxe uma energia nova. Sofia e Gabriel ajudaram Lucas a escolher seus melhores desenhos, rindo quando ele insistia que o girassol com cara de monstro era sua obra-prima. Na noite antes do evento, eles sentaram-se na sala, colando etiquetas nos desenhos, enquanto Lucas narrava histórias inventadas sobre cada um. Gabriel, sempre paciente, fingia susto com o monstro de girassol, arrancando gargalhadas do menino. Sofia observava, sentindo uma gratidão que ia além das palavras. Quando Lucas adormeceu no sofá, ela e Gabriel o levaram para a cama, e no silêncio do quarto ela sussurrou: «Você já pensou em como ele te vê como um pai?» Gabriel hesitou, os olhos suavizando. «Eu penso nisso todo dia, Sofia, e espero estar fazendo jus a ele». Ela apertou a mão dele, e o beijo que trocaram foi cheio de uma certeza silenciosa. A feira de artes foi um sucesso. Os desenhos de Lucas atraíram olhares curiosos, e uma professora elogiou sua visão única, fazendo Sofia e Gabriel trocarem um sorriso orgulhoso. Mas o momento foi interrompido por uma figura inesperada. Uma mulher de meia idade, com óculos, de armação fina, aproximou-se de Sofia no estande. «Você é Sofia Torres, não é? Meu nome é Clara. Eu trabalhava com Rafael anos atrás. Não vim causar problemas, mas acho que você precisa saber de algo».
O tom dela era sério e Sofia sentiu um aperto no peito. Gabriel, percebendo a tensão, pegou a mão de Lucas e o levou para ver outros desenhos, dando espaço para a conversa. Dot Clara revelou que Rafael, mesmo preso, havia tentado contatar ex-colegas para limpar seu nome, oferecendo dinheiro em troca de depoimentos falsos contra Sofia. Ele nunca aceitou a derrota, disse Clara com um olhar de desgosto. Mas eu não podia ficar quieta. Ele mencionou algo sobre um plano reserva, alguém que ainda poderia agir por ele. Não sei quem, mas achei que você merecia o aviso. Sofia sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Obrigada, Clara, vou lidar com isso. Quando a mulher se afastou, Gabriel voltou, notando a expressão dela. O que foi, Sofia? Ela contou tudo, a voz firme, mas trêmula. Ele não desiste, Gabriel, mesmo atrás das grades. De volta à casa, Sofia contatou o detetive imediatamente, passando as informações de Clara. Gabriel, enquanto isso, reforçou a segurança, verificando câmeras e trancas com uma precisão quase militar. Ninguém vai chegar perto de vocês, prometeu ele enquanto Lucas brincava no jardim, alheio ao peso da conversa. O detetive confirmou que Rafael estava sob vigilância na prisão, mas descobriu que um de seus antigos contatos, um advogado chamado Marcos, ainda mantinha laços com ele. Marcos foi interrogado e confessou que Rafael o pressionara para encontrar alguém disposto a incomodar Sofia, mas negou ter seguido adiante. É só fumaça, Sofia, disse o detetive. Rafael está tentando manter o controle, mas não tem mais poder. Ele está acabado. Com a ameaça neutralizada, Sofia e Gabriel decidiram focar no presente. Naquela noite, sentaram-se com Lucas na varanda, comendo bolo caseiro feito por Maria, que agora visitava regularmente. Lucas, com a boca suja de glacê, apontou para as estrelas. Olha, mamãe, é um girassol no céu. Sofia riu, puxando-o para o colo, enquanto Gabriel apontava uma constelação. Acho que é a constelação do papai Gabi. O que acha? Lucas bateu palmas, e Sofia olhou para Gabriel, os olhos cheios de amor. Você é nossa constelação inteira, Gabriel. Semanas depois, Sofia tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Deixou o comando de sua empresa de tecnologia, delegando a maior parte das responsabilidades para focar na família. Quero viver, Gabriel, não só sobreviver, disse ela, enquanto plantavam novas mudas no jardim. Ele sorriu, passando terra nas mãos dela. Então viva, Sofia. A gente já sabe que você é boa nisso. Eles riram. E quando Lucas correu para se juntar, sujando a todos de terra, a casa vibrou com um som que se tornara a essência deles. Risadas, amor e a promessa de um amanhã sem sombras. Dot anos depois, a horta comunitária de Gabriel se tornara um ponto de encontro no bairro. E Lucas, agora um adolescente, exibia seus quadros em feiras locais, sempre com girassóis como tema. Sofia e Gabriel, agora casados, construíram uma vida que equilibrava simplicidade e profundidade. Uma noite, enquanto olhavam Lucas pintar no ateliê improvisado do quintal, Sofia apoiou a cabeça no ombro de Gabriel. Você já pensou em como a vida nos juntou? Perguntou ela. Ele a puxou para perto, beijando sua testa. Todo dia, Sofia, e todo dia eu agradeço por isso. Sob o céu estrelado, com os girassóis balançando ao fundo, eles sabiam que haviam vencido, não apenas Rafael, mas todas as sombras que tentaram apagar sua luz.